O preço do açúcar bruto no mercado internacional abriu a quinta-feira em queda após atingir máximas históricas nos últimos dias, ao superar o maior pico em 11 anos. Mas qual a tendência de preços? Tema para o quadro Commodities em Foco, que por causa do feriado de Tiradentes foi antecipado e conta hoje com a participação da analista de açúcar e etanol da Hedgepoint Global Markets, a Lívia Coda. Oi, Lívia, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Mercado Companhia. Obrigada. Lívia, quais são os principais fatores, para essa trajetória altista do açúcar no mercado internacional? Bom, a gente teve nessa safra 22-23, outubro-setembro, a gente teve uma deterioração das safras do hemisfério norte, né? Tanto Índia quanto Tailândia não recuperou o quanto era esperado. China também vem sendo bastante penalizada pelo clima. A gente teve também uma melhora do contexto macroeconômico que contribuiu para esse suporte que a gente tem visto aqui no curto e médio prazo, né, do preço do açúcar. E principalmente agora nas últimas semanas a gente teve uma intensificação de alguns padrões climáticos, o El Niño e o dipolo do Oceano Índico, né, que contribuem com uma perspectiva mais pessimista para as produções daqui para frente e suportam os preços em toda a curva futura do açúcar. E como é que estão justamente, se comportando esses preços, comparando com os últimos anos? Queria que você falasse mais sobre isso. Então, quando a gente compara os preços do açúcar hoje, na data de hoje, com uma média de 5 anos em relação à data, então hoje vezes a média de 5 anos do dia 20 de abril, certo? Quando a gente faz essa comparação, a gente vê que os preços do contrato de maio estão cerca de 10 centavos de dólar por libra-peso acima da média, né? E se a gente olha para toda a curva, ela está acima cerca de 8 também centes de dólar por libra-peso. Então, a gente vê que os preços, comparado com aí uma média de 5 anos históricas, estão bastante suportivos, né? Até quando a gente traz esse preço para o real, apesar da desvalorização que a gente viu, da valorização que a gente viu do real nessas últimas semanas, a gente continua vendo um preço em reais muito favorável, muito alto para quem estiver vendendo, para o produtor. Olivia, é possível que esse cenário de alta mude nos próximos dias, ou pelo menos no médio prazo? O que você acha? Olha, existe uma possibilidade de correção de curto prazo, quando a gente fala, porque o preço ele de fato subiu muito nessas últimas 2 semanas. Existem fundamentos para isso, mas a gente sempre vê algumas correções acontecerem depois de um período de alto e rápido crescimento como foi, mas a expectativa é que a correção ela venha mesmo a partir do momento que a safra brasileira entre em ritmo e comece a exportar e esse açúcar saia do Brasil. Então lá para junho, a gente espera que tenha uma certa correção. Mas é lógico que o Brasil sozinho não é suficiente para inundar o mundo de açúcar e trazer uma correção significativa, sendo que o aperto do mercado físico ele vai continuar, mesmo com o Brasil vindo mais forte nessa safra, e vai sustentar o preço aí pelo menos acima de uns 20 centos por libra-peso. E qual que é a expectativa, então, do mercado em relação às safras de cana-de-açúcar, como outros países, como Índia, China e Tailândia, e também para a safra brasileira? Para essa safra, a gente já tem umas confirmações de certa quebra nesses países, A Índia, então, ela vai ficar com um valor próximo de 32,7 ou menos, Esse seria o maior valor possível que eles conseguiriam atingir. A China também foi bastante penalizada pelo clima e ao invés de 10, eles vão produzir 9 milhões de toneladas. A Tailândia teve um pequeno crescimento e deve chegar em 11,1 milhões de toneladas, mas mesmo assim não era o crescimento que a gente esperava no começo da safra. Então a gente já sabe que a disponibilidade desses países é menor na safra que a gente está. E para a próxima, com a intensificação desses padrões climáticos, a gente pode ter uma manutenção da oferta reduzida pelo hemisfério norte, o que daria mais sustentação, esses preços da curva futura, longo prazo, março 24 e assim por diante, se vier a se confirmar chuvas piores, menor número de chuvas ou até uma monção pior na região da Índia e da Tailândia por conta dos padrões climáticos. Tá certo, Lívia. Olha, obrigada aqui pela sua análise aqui do Brasil, do mundo, tudo que envolve aqui o açúcar, a produção. Aproveito para te desejar um ótimo feriado, aproveite bem e até uma próxima oportunidade. Obrigada, você também. Tchau, tchau. Obrigada.